Pessoal, essa daí é a simulação daquele nosso comparador de tensão do vídeo passado. Aqui está a alimentação de 12 volts, né? Os resistores de 100 ohms. O resistor eu botei de 1K porque é um valor próximo do valor comercial, né? Então, como a gente deixou uma folga ali de 1 volt, né? Que eu descontei, então vai dar certo. E nós temos as fontes aqui, né? Eu tenho a entrada, essa fonte aqui V2, a entrada não inversora. E essa aqui é a fonte V3, né? Está na entrada inversora. E aqui nós temos o transistor de saída, beleza. Então a gente vai simular aqui. Isso aqui faz a vez do osciloscópio, né? E a gente vai pegar uma tensão da saída aqui. Daí a gente observa que está muito próximo do 0 volts. E agora a gente dá um zoom e tal. E aqui a gente vai botar uma tensão diferente, né? Que até o momento aqui eu tenho 5 volts e aqui 5 também. Vamos colocar uma tensão maior, vou colocar 6. E observar o que acontece na saída. Então, a tensão subiu. Eu tinha uma tensão próxima de 0 volts, agora eu tenho 7. Então a gente já disse que é um nível lógico alto, né? Mas ainda não é igual aos 12 volts da fonte, né? Mas já é o suficiente para você acionar um transistor. Então se você quiser uma diferença maior que isso daí, tem que colocar uma tensão maior. Ou seja, a gente tem uma diferença de 2 volts de uma fonte para a outra, quer dizer, de uma entrada para a outra. Colocando para rodar, agora sim, está nos 12 volts. Então, devido a esse circuito ele ter apenas 2 transistores aqui na entrada, né? É um circuito simples, só tem 2 transistores aqui na entrada e um na saída, né? Eu adicionei aqueles resistores para que a gente pudesse colocar tensões mais baixas aqui. Se eu quiser colocar 0, pode. E como é que funciona, né? O resistor ele vem jogando uma corrente aqui para esse cara. As correntes na base devem ser iguais quando não há sinal. Então por isso que os resistores são iguais aqui. E uma vez que as correntes são iguais, ele vai mandar correntes iguais aqui, ó. Essa corrente que vem desse resistor de 1K vai se bifurcar, se dividir igualmente nesses dois aqui, de uma forma que esses dois resistores de 100 ohms fiquem equivalentes a um só, de 50 ohms. Então, o que a gente vai observar agora? A tensão nesses resistores aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o terra, a referência aqui, né? Aqui do negativo. Eu vou colocar no positivo. Beleza? Agora, a referência é aqui. E eu vou observar a tensão nesses dois resistores, né? Ou seja, nos coletores dos transistores de entrada. Então, rodando aqui. A gente vai ver aqui no Q1, coletor de Q1. E no coletor de Q2. Beleza. Então, observe, olha só. Em azul eu tenho o coletor de Q2. E em verde eu tenho o coletor do Q1. Você observa que há uma diferença de tensões, né? E o que acontece se eu colocar tensões iguais? 5 volts de um lado e 5 volts do outro. As curvas vão se unir, né? E vão ficar aqui próxima dos 500 milivolts que a gente calculou no vídeo passado, né? Quando houver diferença de corrente nesses dois resistores, haverá diferença de tensão, né? Tensões iguais, seja quais tensões foram, vai resultar em correntes iguais e ele nunca vai sair desse ponto, né? Então eu observei que esse transistor aqui, ó, no geral eles só vão realmente conduzir a partir de 0,7. Então está bem seguro ali, né? E observando o circuito, né?
Claro, né? Se eu colocar tensões menores desse lado, a corrente aqui reduz e a tensão vai toda para esse cara aqui. E quando a tensão passa de 0,7, ele conduz e eu tenho tensão aqui em cima desse resistor de 10K. Enfim, a ideia principal é essa, mas claro, se você quiser que ele acione com diferenças de tensões ainda menores, você deve aumentar o ganho desse cara aqui, colocando o Darlington aqui, né? Mais um transistor de cada lado. Você também poderia, né, colocar um outro transistor aqui para que a menor diferença já gere uma tensão acima de 0,7 em cima desse resistor, ele já acione e assim por diante, né? Então, quando você aumenta a complexidade do circuito, ele fica mais útil, né? Digamos assim. Mas o princípio é esse aqui, né? A bifurcação de corrente, tudo. Também dá para colocar uma fonte de corrente constante aqui, né? Ao invés de um resistor. Você coloca uma corrente constante e ele vai assegurar que nesse nó aqui sempre vai ter uma dada corrente e o circuito vai ficar mais estável. Então você vai adicionar um, dois, três transistores para fazer uma fonte de corrente constante nesse ponto aqui. Enfim, há bastante coisa a se discutir pra, para melhorar esse circuito, né? E a utilidade dá para fazer uma automação, né? Você pode colocar uma tensão de referência aqui. Quando passar dessa tensão, né, ficar maior, você aciona um relé, aciona alguma coisa aqui, né? Pode fazer o inverso também, né? Quando essa tensão aqui for menor do que essa outra, você aciona e assim por diante. Beleza.